Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao podcast Escola Sabatina Viva da Associação Paulista Leste. É uma alegria imensa te receber aqui conosco e você fazer parte dessa história com todo esse pessoal aqui, todo especial. Mas não estou aqui sozinho, temos aqui amigos, mas antes de eu chamar meus amigos, eu quero falar com você sobre o tema desse trimestre. Administradores fiéis à espera do mestre. Queridos, está havendo cada lição especial que foi feita para você de uma forma carinhosa, mas acima de tudo, cada mensagem de Deus para poder te ajudar a transformar a sua vida financeira, a transformar a sua vida espiritual e você se colocar nas mãos do Senhor. Aproveite esse tempo, estude conosco, medite na sua palavra e tenha certeza que Deus quer fazer um milagre, não somente na minha vida, na sua vida, mas de todos aqueles que nós amamos. Queridos, eu quero apresentar meus amigos aqui. Temos aqui o pastor Danny Peterson. É o responsável pela área que nós estamos estudando aqui, que nós chamamos de mordomia, que é os cuidados administrativos, financeiros das coisas de Deus. Ele é responsável por toda a zona leste e zona norte de São Paulo e mais 4 municípios aqui da Grande São Paulo. Pastor Danny, muito obrigado porque você está aqui conosco, disponibilizou o seu tempo, é meio essa correria que nós estamos vivendo aqui, você está aqui para nos abençoar. Que Deus te abençoe, meu querido amigo. Amém, muito obrigado, pastor Leonardo, pelo convite de estar aqui. Eu quero deixar aqui o meu abraço para todos os líderes de mordomia cristã que estão aí empenhados nesse momento na escola sabatina. A gente tem o privilégio, né, de agora ter um trimestre inteiro para conversar sobre esse assunto tão importante. É uma preocupação que está no coração de Deus. Deus quer nos ajudar a administrar nossas finanças, né? Ele sabe que algumas pessoas, como a gente conversou na semana passada, né? Pessoas estão endividadas, estão com problemas e Deus está muito preocupado em nos libertar. Então, eu fico feliz pelo convite, por estarmos aqui e eu espero que seja uma bênção para todos que estão assistindo. Eu sei que existem pessoas que estão nos assistindo de Rondônia, do Ceará, já mandaram mensagens para nós aqui e falam, pastor, eu queria a arte daqui, mande um e-mail para nós, escreva seu e-mail em um dos comentários que nós vamos enviar para você aquilo que você quer fazer de diferente na sua escola sabatina. E o pastor Danny, ele veio aqui também trazendo um presente especial. Aqui é um panfleto sobre como você fazer orçamento familiar, o plano para você quitar suas dívidas. Se você tem interesse, manda um recadinho para nós. Nós vamos dar um jeito de mandar para você em arquivo, se puder. Ou se você quer pegar de uma forma física, nós temos lá na Associação Paulista Leste, na rua Coronel Bento José de Carvalho, número 340, na Vila Matilde. Nós estaremos lá para poder te abençoar e batermos um papo bem legal com você. Temos aqui também o pastor Danilo Abreu, o grande homem da Moca, nosso pastor fitness. Pastor Danilo... Anda desanimado, triste, autoestima baixa, vim pro podcast e você sai nada. Meu amigo, obrigado porque você está aqui. Prazer. O pastor Danilo, eu tive a oportunidade de conhecê-lo quando ele estava fazendo teologia, né? Sim. Foi depois, ele esteve fazendo uma semana de oração comigo lá, quando eu era pastor em Vila Verde. Isso. Abençoou aquele povo. Pastor Danilo, muito obrigado porque você está aqui conosco. Prazer meu, uma honra, privilégio solene ocupar um microfone desse aqui, poder compartilhar de um assunto tão necessário, tão relevante com a nossa comunidade virtual que acompanha a gente, Léo. Amém. E temos aqui o nosso expert, especialista em família, há mais de 30 anos trabalhando nesse conceito familiar, ensinando o pessoal a como lidar com seus problemas, dentre outras coisas. Irmão querido Luiz Costa, seja bem-vindo aqui no nosso meio. Nosso querido, que tem um conhecimento muito vasto, principalmente nessa área financeira e também em questões de relacionamento. Dá um oizinho para o nosso pessoal. Rapaz, eu me sinto abençoada, né? No meio de 3 pastores aqui, a bênção é grande, viu? É muito grande. Você que está assistindo conosco, muito obrigado também de participar. Curta a página, se inscreva, manda seus comentários, você vai ser abençoado, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado pelo convite. E para isso, para você receber mais ainda essa bênção, faça como o nosso irmão Luiz Costa disse. Se inscreva no canal Filho de Deus. Vai lá, @Paulista Leste.
clica no sininho para você receber as notificações. Vá também na página do Instagram, mips.apl. Fácil, mips.apl. Siga-nos lá que você vai receber nossos vídeos, os reels do programa da semana, para você compartilhar, mandar para quem você quer, tá bom? E eu tenho certeza que você vai ajudar a abençoar muitas pessoas. Mas para nós darmos início ao nosso estudo aqui, vamos falar com o nosso Deus, pedir a bênção do Espírito Santo para o estudo dessa semana. Pastor Danilo, o senhor pode nos abençoar nesse momento? Claro. Pai querido, obrigado pela dádiva de estudarmos essa lição tão valiosa. Que o estudo dela não sirva para mero crescimento cognitivo a respeito dessas verdades tão valiosas, mas que sirvam para mudar a nossa vida na prática. É a nossa prece por Jesus. Amém. 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 A nossa lição 6, ela fala sobre uma das frases mais emblemáticas para mim de Jesus. Ajuntem tesouros nos céus. Marcos capítulo 8, verso 36 diz: de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Isso aqui traz muitas alusões para nós nos dias de hoje. Existem pessoas que usam até o jargão. Existem pessoas que podem até vender a alma para conquistar os seus grandes sonhos. Isso nós trazemos também para o contexto financeiro e vida espiritual. Queridos, como que nós podemos harmonizar o conceito de termos tesouros nos céus, mas também termos uma vida digna aqui nessa terra? Pastor Danilo, o que a gente pode trazer sobre isso? Léo, mais uma lição que me empolga, mexe comigo, me deixa extasiado. Eu acho que o segredo desse verso aqui da fala de Jesus, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, essa busca compulsiva pelo ganho, pelo acúmulo, pela posse, pelo material e perder a sua alma. Acho que a palavra-chave aí que deve ser circulada pelos nossos ouvintes, por aqueles que acompanham a gente, por nós que estamos estudando essa sessão, é a palavra alma. Primeira vez que ela aparece na Bíblia, por ocasião lá da criação, quando a Bíblia conta pra gente, em Gênesis, capítulo 2, que Deus forma o homem do pó da terra e, em seguida, Deus sopra nele o fôlego da vida e o homem passa a ser alma vivente. O que é alma, portanto? A alma tem que ver com a totalidade humana. Então, a soma do corpo, do pó da terra, mais o fôlego da vida, alma vivente. O ser humano é uma alma. A alma é tudo aquilo que o ser humano é. A alma é tudo aquilo que o ser humano é. Por que essa volta teológica para o verso de Gênesis capítulo 2? Porque diz assim, o que adianta você ganhar a vida, você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Em outras palavras, você poderia ler o verso de Jesus assim, ou a fala de Jesus assim, do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder tudo? E perder tudo. Esse é o significado do verso de Jesus. Aqueles que não ajuntam tesouros nos céus e que estão preocupados em acumular coisas na terra ou ganhar o mundo inteiro, no final das contas vai perder tudo. E muitos nessa aí, né? Tem perdido o tudo desses muitos tem sido a família, outros a saúde e infelizmente outros até a eternidade por essa busca frenética por acumular tudo. Existem pessoas que fazem pacto para ter algumas coisas, né? E Luiz, diante desse contexto, o que você pode dizer para o povo? Como ajuntar tesouros nos céus? Vamos lembrar que a gente tem que trabalhar 2 mitos aí nesse verso. Primeiro mito, de que a gente não pode ter dinheiro na terra. Isso é um mito. Sim. Tá? Que para você herdar o céu você tem que ser pobre. Esse é o segundo mito. Tá? Então, quando a gente entende essa questão, né, de que realmente você pode ser abençoado e é abençoado na terra, e lá em 1 Timóteo capítulo 6, 17 diz, os ricos ajudarem, a questão de ajudar, então não é pecado você ser pobre. A questão é que a gente tem que lembrar o seguinte, eu nunca vi em toda a minha vida até hoje nenhum carro fúnebre na frente e atrás um caminhão de mudança. Não sei se vocês já viram isso, né? Não, morreu, mas está levando as coisas dele. Não, até hoje eu não vi. Ou seja, então as bênçãos que você recebe aqui é para o seu bem-estar da sua família e ajuda
ao próximo. As lições são sequência, né? Como você ficar livre das dívidas, ajunta tesouro no céu, e as outras lições vão emendando nesse aspecto. Então, o pacto que você faria, né? O conserto que você deve fazer é esse. Bom, se eu tenho dinheiro, é uma bênção de Deus, não é pecado, certo? Não, eu sou o pobrezinho da igreja, eu sou o mais abençoado. Não, o versículo também não está dizendo isso, tá? Outra ideia, aonde está o seu tesouro, está o seu coração. Tá? Onde está o seu foco? Onde está o meu foco? Meu foco está na eternidade? Então, beleza. 2 coisas que eu vou levar para a eternidade: o meu caráter e as pessoas, né? Que através da minha influência eu vou levar. Essas 2, vamos dizer, não, só vai levar para o céu o seu caráter. Não, você vai levar as pessoas também, né? Então, onde está o tesouro? Foco, onde está o seu tesouro? Aí está o seu coração. Então, que o meu coração, que o meu pacto, o seu voto esteja nisso, né? Bom, realmente no caminho daquilo que Deus deseja para nós. Isso me chama a atenção para alguns aspectos. A dádiva da criação é feita por Deus. E Deus, ele permitiu o ser humano ele ter o ato de criação de uma única coisa nessa vida: o caráter. E você formar caráteres. E isso me chama a atenção porque, assim, se eu sou uma pessoa equilibrada, a tendência é que a minha família seja equilibrada. Se eu sou uma pessoa desequilibrada, a tendência é acontecer isso. E quando nós levamos para essa parte de juntar tesouros nos céus, se eu ensino desde pequeno o meu filho que ele precisa ter comunhão com Deus, que ele precisa devolver o seu dízimo de tudo que ele possui, que ele precisa ter o passo de conhecer a Cristo, a tendência é isso passar de geração em geração. São coisas que eu vou acumular na eternidade e não aqui na terra. Eu só posso falar que é meu aquilo que eu pego e levo para onde eu for. O dinheiro que eu tenho na minha conta, eu não vou levar. E se eu não tiver um testamento depois, vai ficar para o governo. E isso eu coloco no contexto porque, assim, as pessoas estão confundindo coisas do céu com as coisas da terra. E estão colocando as coisas do céu como segundo plano, se eu tiver tempo. E a religião tem se tornado um mero detalhe na vida das pessoas e não sua essência. E quando nós chegamos nesse contexto, Pastor Deni, e nós vamos partir aqui para a parte de domingo, que eu acho que o senhor pode fazer o link do sábado para o domingo. Noé, ele achou graça diante de Deus. Isso é uma parte importante na Bíblia. Porque enquanto toda uma estrutura de uma terra havia sido corrompida, uma família que havia vivido o princípio pai para filho havia se achado íntegro nessa terra. E como que Deus enxerga isso para nós nos dias de hoje? Enquanto eu estava ouvindo vocês falar, o Luiz falou assim que ele nunca viu um carro fúnebre indo na frente e um carro de mudança atrás. Eu não vi ainda. Eu lembrei de um episódio, inclusive se você olhar na internet, você vai encontrar um camarada que foi enterrado dentro do Cadillac dele. Ele colocou, se não me engano, as armas dele no porta-mala. E aí fizeram uma cratera e colocaram ele sentado no banco da frente. Sabe? Colocaram ele sentado no banco da frente do carro, ali, duro. E começaram a descer, um guindaste e tal, o carro lá dentro. Incrível pensar que a pessoa pode realmente tentar, né? Levar pro além as coisas que tem, né? Quando eu penso, pastor, antes de entrar aqui no domingo, nessa questão assim de ganhar o mundo, eu volto na criação onde você tocou. Porque na criação a gente recebeu tudo. Então eu não tenho que pensar em ganhar o mundo, porque o meu pai é dono de tudo. Meu pai é dono de tudo, eu sou herdeiro dele, eu sou filho dele. Então assim, lá na criação, o diabo veio e colocou essa ideia na nossa cabeça. Não é tudo teu. Deus está escondendo o jogo. Deus está escondendo o jogo. Não é tudo teu. Você tem que correr atrás para você conquistar, para você, os teus direitos, né? Você tem que correr atrás. E isso, então, mudou a mente da pessoa. A nossa mente. Ao invés de a gente viver
com um mindset, né, uma mentalidade de que eu sou filho do dono de tudo, eu sou herdeiro de tudo, a gente passou a ter uma mentalidade de que eu tenho que correr atrás, de que eu tenho que conquistar tudo. Aí o que acontece? Quando a gente chega em Noé, você percebe alguém que entendia. Ele entendia o que era, que tudo era de Deus. E ele achou graça, né? Por quê? Porque ele esteve disposto a seguir o projeto que Deus tinha. Ele investiu tudo que ele tinha no projeto de Deus e não num projeto pessoal dele. Eu vejo assim, achar graça diante de Deus é quando a gente vive para cumprir o propósito de Deus e não o nosso propósito pessoal. Ele investiu tudo que ele tinha, tudo, a família, naquilo que era o plano de Deus. Luiz, aqui o conceito de Noé, a sociedade havia acabado de chegar numa situação que já era irreversível diante de Deus. E o próprio Jesus, ele fala, assim como nos tempos de Noé, virá o Filho do Homem. Você acha que está muito diferente do contexto em que nós vivemos hoje? Rapaz, quando eu ouço essa pergunta, eu olho para minha agenda da semana. O quanto tem das minhas coisas e quanto tem das coisas de Deus. Vocês estão do pastorado, então vocês têm atividades que vocês realmente precisam fazer, né? Agora, eu sou da membresia, né? Então eu sempre vem essa questão na minha cabeça, bom, quanto tem de Deus na minha agenda essa semana? Era Noé. Quanto tem de Deus na minha agenda essa semana? Quanto tem da preocupação das pessoas que estão se perdendo? Porque realmente o mundo vai acabar. Ele sabia disso. Deus havia revelado para ele. Revelou para nós hoje também através da palavra, né? Então, quanto tem de Deus na minha agenda? Eu responderia desse jeito para você, né? Que foi o que Noé fez. A situação em relação a de lá é bem pior hoje, certo? Tinha um pastor chamado Pastor Hoffman, vocês não vão lembrar, são bem novinhos, né? Eu bato em vocês aqui tranquilamente. Talvez eu estou quase não estou o dobro da sua idade, mas estou batendo lá perto, entendeu? 64, mas com um corpinho de 63. Veja bem, ele diz o seguinte, olha, se Deus não acabar logo com esse mundo, ele vai ter que pedir perdão para Sodoma e Gomorra, porque a situação é cada vez pior. E a questão é, quando você chega no final de semana na igreja, o que você ouve, Danilo, dos irmãos? Dani, o que você ouve dos irmãos? Léo, o que você ouve dos irmãos? Nossa, essa semana, cara, corri como nunca. Eu tô estourado, né? Vai na igreja, cara, não consegui nem... Não vou nem ficar pro culto. Eu já cheguei pra escola, já nem cheguei pra escola sabatina, mas quem vai pregar? Fulano, cara, não vou nem ficar nem pro culto, porque eu tô cansado. Mas tá cansado do quê? Foco no céu? Foco no tesouro no céu ou foco na sua agenda? Então, eu olho para minha agenda. Quando o Espírito Santo começa a falar, cara, olha para sua agenda, eu falo, graças a Deus que ficou o Espírito Santo aqui, porque senão arrumaria o que fazer para mim sem dor no coração. Isso que você está falando é muito interessante, porque será que Noé tinha algum sonho? Né? Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo outro. De repente Deus chega assim, mano, o teu projeto de vida agora é 120 anos. O teu projeto de vida é outro. Você não vai investir 10%. Você vai investir 100%. Esse é o teu projeto de vida. Isso daqui. Então é muito importante isso que você falou. O que de Deus está na minha agenda? Porque às vezes a gente pega uma partezinha do nosso tempo, uma partezinha do nosso dinheiro, dedica para Deus. O resto é para nós. E aqui, Danilo, quando nós achamos esse contexto, a gente pode fazer um link entre domingo e segunda? Sim. Achar graça no conceito de Noé, mas nós olharmos como Abraão. Uhum. Abraão foi o pai da fé. Hoje ele é conhecido mundialmente a respeito sobre você ser provado por Deus
e viver dentro do princípio daquilo que Deus deseja. O que você pode falar para o povo hoje a respeito sobre isso? O que teu coração abrange no conceito de você achar graça e também você continuar tendo fé diante de todas as coisas? Sim. É bonito saber que a Bíblia é contundente em falar pra gente a respeito do Noé, que ele não era melhor do que os outros, né? Ele não era o predileto de Deus. A Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de Deus, a mesma graça que estava estendida a todos. Noé aceitou ela. Agora, quando o assunto tem que ver com fidelidade, o Noé é o típico exemplo, né, Dani? Porque a gente ensina totalidade bíblica a respeito de fidelidade, então a gente fala assim, não, fidelidade com os recursos. Noé investiu recurso para a construção da arca. Fidelidade com o tempo. Mordomia com o tempo, administração do tempo. Noé investiu tempo para a construção da arca. Fidelidade com os talentos. Noé investiu os seus talentos para a construção da arca, né? E um outro aspecto que eu acho muito fantástico, você colocou aí a conexão entre os dias de hoje, os dias de Noé. Noé pregava a sua verdade presente, ou a verdade presente dada por Deus para aquele período, a respeito do dilúvio. E nós temos uma verdade a ser pregada hoje também, a respeito do juízo de Deus, a sua breve vinda. Só que o Noé pregava enquanto a vida dele testificava que ele de fato cria naquele negócio. Vai vir um dilúvio. E a prova de que eu creio que esse dilúvio vai vir é que eu estou investindo minha vida nesse negócio aqui. Às vezes eu acho que falta isso. A gente precisa pregar para as pessoas que Jesus está voltando, mas elas têm que olhar para a minha vida como eram capazes de olhar para a vida de Noé e ver o seguinte, olha, a vida do Danilo testifica que de fato ele crê que Jesus está voltando, né? A síntese disso é que alguém um dia falou assim, ó, aquilo que você faz grita tão alto que eu não estou conseguindo ouvir o que você está dizendo. E a respeito do Abraão, que também achou graça, e Deus evidenciou graça, escancarou graça aos olhos do Abraão, por ocasião da possibilidade do sacrifício de Isaac, que era ali um vislumbre de Deus dado a Abraão, privilégio, vislumbre de Deus dado a Abraão a respeito do que aconteceria por ocasião do sacrifício de Jesus. Mas o fato é que o Abraão, como pai da fé, ele sai. E vai para onde? E vai com o quê? E vai ter o que lá? O Abraão vai, despreocupado. Eu fico me perguntando, como é que um homem sai, sei lá se despreocupado, né? Eu estou falando aqui da minha leitura Mas eu penso que ele foi, talvez, com muitas perguntas, mas com paz no coração. E de onde vinha essa paz? Eu entendo que vinha da compreensão do Abraão que Deus é dono de tudo. Deus é dono da terra. Deus não é só dono desse lugar onde eu estou. Deus é dono de tudo. Deus é dono da terra. E aí, Léo, está o combate às nossas inquietudes, né? Eu acho que a gente é muito preocupado, a gente é muito ansioso porque a gente se acha o dono do negócio. Por exemplo, eu realmente não estou preocupado com o iate que está ancorado lá em Santos. Sabe por quê? Que não é teu. Porque eu não tenho. Mas, na verdade, você não se preocupa com aquilo que você não tem. E a verdade bíblica é que a gente não tem nada, tudo é de Deus. Se a gente entender que tudo é de Deus, Noé entendeu que tudo era de Deus, Abraão entendeu que tudo era de Deus. Construir arca, construo. Sair daqui, saio. Impele tudo isso em uma grande decisão de vida. Sim. Não tem como você fazer a vontade de Deus sem antes ter uma grande decisão de vida. E dar exemplo. Martinho Lutero disse assim, que nós pregamos que Jesus vai voltar para as pessoas como se fosse amanhã, mas vivemos como se ele fosse voltar daqui a 100 anos. Eu acho que tem um texto de... Desculpa, completou? Não, pode. Um texto de 1 Timóteo, capítulo 6, 17, que acho que completa a vida de Abraão. Diz o seguinte: ordena aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes. Ele não era arrogante, né? Nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza. Ele podia, lembra quantas guerras ele foi? Ele podia perder tudo, né? Mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. E Deus proveu na vida dele, né? O pai Abraão saiu para onde? Para abençoar, para ser abençoado e abençoar. Então, quando é que a gente está colocando tesouros no céu? Quando a gente está abençoando. Quando realmente a nossa vida fala mais alto do que o nosso discurso. Porque é bonito, né? Uma coisa é o discurso, outra coisa é o curso. Fala como ninguém, agora vive como ninguém. É verdade.
quando eu olho para a lição dessa semana, ela é sensacional. Você vê um homem investindo tudo na salvação e faz uma arca. Depois você tem um outro camarada investindo tudo numa promessa. Investiu tudo. E é o que a gente está vivendo hoje, né? A gente está investindo numa promessa. Nós temos uma promessa de que Jesus Cristo vai voltar. E quantos anos ele esperou para ter um filho? Quantos anos ali? Ele peregrinou numa terra que nunca teve o documento, nunca teve a escritura na mão dele. Abraão tinha quantos anos quando ele teve Isaac? 100. Noé ficou quantos anos pregando a mensagem? 120. Não é pouco tempo. Não, muito tempo. Então, uma coisa que nós precisamos entender que o relógio cronológico de Deus, ele nunca se atrasa para a nossa vida. O milagre, ele acontece na hora certa, no milésimo de centésimo de segundo, na hora correta para a nossa vida. Às vezes nós estamos falando para alguém que está esperando um milagre de Deus. Uma cura de uma doença, a salvação de uma vida financeira, a salvação de um casamento. Mas o que impele aqui que nós estamos estudando, para haver esse milagre, tem que ter uma grande decisão. Tem que ter uma mudança de rota de vida, que às vezes pode ser muito brusca. Sai da tua parentela, pega tudo que tem e faça uma arca. Porque a salvação não é sozinha. É para você, para sua família, mas é para todos. Mas às vezes somente sua família vai aceitar. E isso eu tenho que colocar porque são boas decisões. E às vezes nem pessoas da nossa própria família vão nos entender. É onde a gente entra no contexto da lição de terça-feira. As más decisões de Ló. Primo de Abraão, mas que não partilhou da mesma fé. Leonardo, a lição traz um conceito muito interessante chamado gratificação adiada. E isso a gente percebe a dificuldade de Ló. E a gente percebe nos anteriores mencionados aqui que eles desenvolveram isso, né? A definição disso está na lição de domingo. Gratificação adiada significa basicamente fazer com paciência a obra de Deus na esperança de uma recompensa futura. Então, Noé teve paciência e fez a arca. Abraão teve paciência até, né? Hoje em dia a gente percebe que o povo não tem paciência. A gente não tem paciência. Somos imediatistas. A gente não tem paciência para esperar um vídeo carregar. É ou não é? A gente não tem paciência para esperar a comida chegar. Agora imagina você esperar uma gratificação. Ló era um camarada que, quando diante da possibilidade dele ter a recompensa na hora, aqui agora, quando Abraão chegou para ele e disse assim: para onde você quer ir? Ele escolheu onde é que vai ter uma recompensa mais rápido, onde é que eu vou ter retorno financeiro mais rápido, onde é o lugar mais fértil, onde eu vou ter mais conveniência, onde que é mais conveniente eu me instalar, que eu vou conseguir fazer minhas negociações. Ele foi para lá. Então ele pensou no agora, ele não pensou na gratificação adiada, ele não pensou no depois, nas consequências na família dele e assim por diante. Você está falando isso, eu lembrei logo no começo do comentário da lição, né, quando fala ali qual é a ideia do autor, ele coloca o seguinte: uma das questões também é esclarecer nosso povo o que vai acontecer no final, quando suas posses serão tiradas, né, suas contas serão travadas, né, e aí onde está o seu coração? Como Ló, eu quero um lugar que eu vou ter mais coisa, tal. Quer dizer, mais coisa que te segura aqui evita de subir. A lição também tem essa diretriz, né? Faz lembrar do que realmente vai acontecer lá na frente, né? Ela também traz essa ideia. E o importante é a gente parar para pensar como que isso é algo real para os nossos dias de hoje. Tem gente que pensa que a Bíblia, não, Ló foi lá atrás, mas é completamente contemporâneo para nossos dias de hoje. Pastor Danilo, Manda. pode falar. Não, manda a pergunta primeiro. Não, eu só ia dizer o seguinte: tem um texto na Bíblia, Dani, Luiz e Léo, de Romanos 12, que Paulo diz assim: ó, preferi-vos em honra uns aos outros.
Em outras palavras, o Paulo está dizendo assim, ó, coloque a preferência do outro antes da sua. E esse é um texto tão difícil de digerir, né? Poxa, primeiro eu não tenho que satisfazer a minha necessidade, para que então como é que eu vou colocar o outro em primeiro? Como é que eu coloco o outro? Será que isso é cabível? Será que isso realmente traz benefício? E aí você vê um Ló. O Abraão aparece para ele e coloca o Ló em predileção, em preferência. Ló, Abraão completamente altruísta. Pode escolher. O Ló seria bonito se ele voltasse e falasse, não, Abraão, escolhe o senhor, vai. Não, cara, não tem altruísmo no Ló, não tem nenhum altruísmo. Só que o Abraão colocou em prática o conselho dado pelo Paulo, preferi-vos em honra uns aos outros, e o Abraão foi abençoado por isso. E no final de tudo, ele segue o conceito que Jesus falou, ninguém tem amor maior do que dar a vida por alguém. Ele intercedeu ainda no final. Mas, Senhor, se tiver um justo ali, pelo amor, salva. A gente encontra aqui Ló investindo tudo na ganância. Né? Você teve um que investiu tudo na salvação, né? Numa missão. Outro investiu tudo numa promessa. E aqui você encontra alguém que investiu tudo por ganância. Né? Tem muita gente que caiu na lábia da serpente, né? Deus está escondendo o jogo. Você vai ter que investir tudo para você conseguir o que você quer. E essa é a mudança. Desculpa retomar isso aqui, né? Mas são as duas mentes hoje no mundo. Um que quer tirar vantagem de toda e qualquer circunstância. E o outro que entende, não, tudo é de Deus. Abraão entendia, tudo era de Deus. Deus já tinha prometido para ele tudo aquilo ali. Mas ele não viveu, não, é meu. Não, ele tinha uma mentalidade diferente. Alguém que estava focado no propósito de Deus. Abraão é aquele tipo de gente que tem a riqueza, mas a riqueza não o tem. Amém. E o Ló, a gente não conecta ele com o verso de Jesus, ganhar o mundo e perder tudo? Sim. Porque ganhou um monte de coisa lá, né? Mas perdeu a cidade, perdeu as terras, perdeu a esposa, cara. Ganhar o mundo inteiro e perder tudo. E além de tudo, quando nós entramos nesse contexto, você vai... Aqui a lição está sendo maravilhosa, porque ela está dando exemplos. Pega ali, juntar tesouros dos céus, você fala de Noé, você fala de Abraão, você fala de Ló. Aí você vai começa a ver a transformação de caráter das pessoas. Você chega em Jacó, você olha assim, olha, de enganador você vai para príncipe. Um cara que mentiu, que vacilou, roubou a primogenitura do irmão, nasceu agarrando o pé do outro. Não, o primogênito tem que ser eu. Não, a briga das duas nações na barriga da mãe. Aí você olha a situação. Ele teve que ter um encontro com Deus para entender que ele não era ninguém, para ele poder ser alguém. E às vezes ele não vale da decisão da nossa vida que nós sabemos qual é o nosso verdadeiro valor. Nós achamos que às vezes nós não temos amigos, que nossa vida financeira nunca está boa, que o passo do vizinho sempre é o melhor, a grama sempre está mais verde, o outro sempre é mais abençoado do que eu. Mas o que eu tenho feito de diferente? Será que eu tenho vivido uma promessa? Será que eu tenho entregue os meus recursos para poder viver a bênção do Senhor? Eu tenho pregado a mensagem? Será que eu tenho vivido de acordo com aquilo que Deus deseja para mim ou da forma como eu penso tem que ser? Jacó, ele achava que ele tinha que ser o primogênito, não Esaú. E o que diante dessa esfera, entre essa mudança de caráter? Porque uma coisa que nós falamos, na criação, Deus permite nós formarmos o nosso caráter. Jacó já tinha um caráter formado. E ele teve que fazer uma mudança brusca, por completa, para ser reconhecido agora como Israel. De ti sairá a minha nação. Como que isso pode influenciar na nossa vida nos dias de hoje, irmão Luiz? Rapaz, é lembrar da promessa que Jesus deixou, né? A atuação do Espírito Santo. O Consolador, aquele que está junto o tempo todo. Se você não permitir a ação do Espírito Santo na sua vida, vai continuar sendo enganador, vai continuar sendo Jacó. É possível a transformação, porque a própria palavra diz isso, né? Ele sai de enganador para príncipe, ou seja, ele permitiu a atuação do Espírito Santo. Então, vida no Espírito. O segredo é vida no Espírito.
né? Porque a nossa tendência é o quê? É meu, tudo meu, é meu, eu quero. Mas Deus diz assim, não, cara, não é teu, nada é seu. Você tem a riqueza, mas a riqueza não te tem. É isso que eu quero passar para você. Eu lembro de um vizinho meu, né? Um sábado pela manhã eu estava saindo para a igreja assim, e aí ele veio me cumprimentar, estava com a minha família e tal, aí ele olhou assim, né? Meu filho tinha me dado um relógio. Ele, relógio novo? Eu falei, meu filho comprou para mim e tal. Ele falou, pois vem aqui, vou te mostrar a minha coleção de Rolex. Falei, beleza, tal, né? Minha mulher, bora. Entendeu? Falei assim, depois eu vou lá conhecer. E realmente eu fui. Depois eu fui lá ver. Impressionante. Coleção de Rolex. Entendeu? Nós temos canetas também. As canetas, sabe aquela top mesmo? Montblanc, assim, lindas canetas. Pneus de carro da marca que ele tinha, assim, uns 10, 12 pneus. O carro não tinha, ele trocava de carro anualmente e andava pouquinho com o carro, mas aquele monte de coisa. Ou seja, um cara que tem riqueza, que a riqueza o tem, né? Infelizmente faleceu, né? Na pandemia ele faleceu, não por problema da pandemia, né? Estava numa reunião, passou mal, era uma reunião de negócio, acho que eu acredito que ter sido tensa tal, e ele teve um infarto fulminante lá e faleceu. Quer dizer, onde está o tesouro? Está lá, os Rolex estão lá, as Montblanc estão lá, os pneus dos carros estão lá. Né? Onde colocou o coração? Foi enterrado com o Cadillac? Né? Onde estão essas questões? Então, a lição traz essa questão. Né? É possível mudar, você consegue sair. Olha, Jacó saiu, você tem exemplos de outras. Você pode escrever aí no chat, olha, eu mudei, né? Eu era assim, Deus me transformou, escreva aí. A gente vai ler depois os seus comentários. Diga, pastorzão. Jacó era consumido por uma ideia que de alguma forma foi alimentada ao longo da sua vida. A ideia de que ele que merecia, ele que deveria ter o papel, a função de primogênito. Então isso foi alimentado nele. E a mãe dele tem alguma coisa a ver com isso. Ele viu o irmão aprontando, saindo, fazendo... Criação. E ele foi alimentando aquilo. Então ele achava que ele tinha direito àquilo ali, que era dele. Então ele investiu tudo numa ideia, numa ambição. E isso tomou conta do caráter dele, da identidade dele. A identidade. Ele foi consumido por uma identidade que ele criou. Ele enganou o pai dele. E aí é muito interessante, você falou, né, que ele nasceu agarrado, né, no calcanhar do irmão, e ele renasceu agarrado no calcanhar de Deus. Amém. E quando ele está agarrado, né, levou uma surra, está agarrado ali, não vou te soltar, lembra disso? Nesse diálogo ali, você vê o Senhor falando assim para ele, qual que é o teu nome? Qual que é o teu nome? Por quê? Porque ele negou a sua identidade quando ele enganou o Pai. Mas a gente não engana o Pai do céu. Então a gente tem que parar para pensar um pouquinho em que identidade a gente desenvolveu em busca das nossas ambições, investindo tudo que a gente é em ambições que estão mudando a nossa natureza. Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Ele quer que a gente reflita a ele. Mas a gente caiu na lábia da serpente. A gente está vivendo uma vida que não foi o sonho de Deus para nós. Mas Deus transforma. A gente sai mancando, entendeu? Mas Deus transforma. E é isso que Deus quer fazer com cada um aqui. Se a gente estiver disposto, né, a ter esse encontro com Ele. Você é crente, você não tem ambição, né? Esses crentes não têm ambição. Nós temos ambição, sim. Nossa ambição é o céu. Nós temos ambição, sim. Nós não temos a ambição que você tem. Mas a grande questão que a gente entra aqui é assim, apesar de todos os erros que Noé, Moisés, nós vamos entrar em Moisés daqui a pouco, Jacó, Abraão, eles cometeram, Deus ainda foi misericordioso, derramou sua graça para poder os abençoar. Então eu tenho que falar isso para você que nos assiste, querido. Independentemente da forma como você esteja vivendo nesse momento, Deus ele é capaz de te abençoar. Mas para que a tua bênção seja completa, permita Ele mudar a tua vida, o teu coração. A você colocar Ele como
algo primordial na tua vida, mas acima de tudo que ele venha a ser o centro da tua vida, do teu coração. Quando nós vamos aqui para a parte final, que nosso tempo já está acabando, Moisés no Egito, nós vemos que a identidade do homem ela é dada pelo nome. E quando você perde essa identidade, as coisas mudam. Quando Nabucodonosor foi lá, tirou Sadraque, Mesaque e Abednego, a primeira coisa que ele fez foi mudar o nome deles, para que ele perdesse o seu vínculo, a sua identidade, a sua criação. Deus foi lá e mudou o nome de Jacó, falando assim, ó, você não vai ser chamado de Jacó, você será agora Israel, o pai da grande nação. De enganador você será o príncipe agora. Moisés teve o seu nome mudado pela cultura egípcia, mas Moisés quer dizer tirado das águas. Mas Moisés também, ele não se esqueceu principalmente da sua criação. Ele foi educado em toda a ciência e educação egípcia, mas ele não esqueceu a sua origem. E esse é o nosso papel aqui. Pastor Danilo, o que diante dessa esfera do contexto da vida de Moisés nós podemos tirar para a nossa vida nos dias de hoje? Moisés é o meu personagem predileto do Antigo Testamento, Léo, por muitas razões. E o texto de Hebreus capítulo 11, quando trata do Moisés, para mim é um dos mais sensíveis, quando afirma que Moisés não levou em conta quem ele era, alguém preparado para ser ali o próximo faraó, o que significaria se tornar o homem mais poderoso do mundo. E o Moisés abre mão de tudo aquilo. A recompensa nisso é evidente de que a gente não pode... não é o ideal a gente servir a Jesus pensando na recompensa. A gente serve a Jesus pelo amor que a gente tem por ele. E pelo amor, em resposta ao amor que ele tem por nós. Mas o fato é que o Moisés se torna essa figura emblemática, ressuscitado depois, participante do ministério de Jesus por ocasião da transfiguração. Olha que coisa linda, né? Então, onde é que Moisés chegou? Abrindo mão daquilo que ele entendeu que Deus pediu para que ele abra mão e alcançando aquilo que jamais passou pela mente dele, né? Então aí você vai buscando paralelos na lição, né? Você encontra o Ló que colocou o coração em tudo aquilo e perdeu tudo. E você vê o Moisés que abriu mão de tudo aquilo e chegando aonde ele chegou, né? Então são figuras emblemáticas, são, como gostam de dizer, são arquétipos que mostram pra gente de fato. Não adianta ganhar o mundo e perder tudo. O Moisés, humanamente falando, ele perdeu tudo aqui. Ele abriu mão de tanta coisa, mas ganhou tudo também. Colossenses capítulo 3, verso 2 diz o seguinte, ó, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Quer dizer, Moisés tinha o pensamento nas coisas do alto. Eu gosto muito de uma música do falecido Nelson Ned, que ele diz o seguinte, meu primeiro pensamento ao levantar é para ti, Senhor. A primeira oração que eu fizer é para ti, Senhor. Quer dizer, é um camarada que teve uma transformação de vida impressionante, né? Do dia para a noite ficou riquíssimo, rico, né? E para poder manter a sua vida nos shows, assim, começou a usar muita droga, muita bebida, assim como a maioria, né? Você pega uma história do Elvis Presley também, foi para esse caminho. Mas quando Deus o encontrou lá no banheiro, quase morto, né? Que explodiu lá o box lá da onde ele estava. Ali ele foi bom. Acho que ainda tem uma graça ainda. Eu preciso mudar, preciso tomar uma decisão. E a decisão dele era pensar nas coisas do alto. Parou de cantar aquele tipo de música que ele cantava e agora só cantava música de louvor a Deus. Até o último dia da sua vida nas mãos de Deus, pensando nas coisas do alto. O meu primeiro pensamento ao levantar é para ti, Senhor Jesus. Vocês que são experts nisso, né? Diz que a última coisa que a gente lê ou pensa quando deita é a primeira que vai acordar, né? Vamos trazer isso para o mundo, vamos dizer, se eu morro hoje, se eu morro agora, qual é a primeira coisa que está na minha cabeça? Caramba, ainda preciso comprar aquele carro. Eu quero ter a casa naquele condomínio. Aquele terno é meu sonho de consumo. Aquele celular. E puf! E quando Jesus volta, eu acordo como? Ah, pai, eu estava pensando nas coisas do alto. Olha só.
Temos muitas lições para nós aprendermos e, acima de tudo, para vivermos. A lição ela termina aqui num contexto e fala assim: como cristãos, nós temos que ter uma visão de realidade que nos leva além desse mundo. Eu preciso parar para pensar, às vezes, em que eu tenho colocado as minhas prioridades: família, Deus, igreja, realizações pessoais. E elas não podem estar acima daquilo que é primordial. Se eu sonho com o céu, eu tenho que viver ele aqui na terra. Nós vimos aqui exemplos de pessoas que deixaram tudo que era físico desse mundo para se concentrar em algo que seria eterno no futuro. E é isso que eu quero trazer aqui para você que nos assiste. Às vezes você tem colocado um sonho nessa vida que tem transpassado até o teu cuidado com a tua família, o teu cuidado com você mesmo e, acima de tudo, o teu cuidado com Deus. Recalcule a rota da vida. Olhe para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus, e coloque os seus olhos fixos para a eternidade, porque o mundo em que nós estamos vivendo vai passar, mas Deus tem uma eternidade está sendo preparada para você, para que você possa desfrutá-la ao lado de Jesus, mas acima de tudo, que não irá se corromper jamais, porque este lugar está sendo preparado pelas mãos do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Você vai dar aqueles 10 segundos que você deu na semana passada? Então, eu aproveitei, eu só fiz em 1 segundo, né? Falei uma frase em 1 segundo. Vou pegar 9 lá para ler um texto da irmã White, que ela diz no livro Bênçãos Sem Medidas. Ela diz o seguinte, ó: a verdadeira felicidade não está nas coisas boas da vida. Por mais valiosos que sejam o bem-estar, o dinheiro, os relacionamentos, sejam a satisfação que trazem, não duram muito tempo. Só o Criador pode satisfazer por completo nossas necessidades mais profundas. Bênção sem medidas, ela diz isso. Então, por melhor que sejam as coisas que a gente tem aqui, elas passam, terminam. Somente o Criador pode satisfazer as nossas necessidades mais profundas. Amém por isso. Posso me unir a ele nesse pensamento? Felicidade não é algo que a gente busca. Quem busca felicidade não vai encontrar. A felicidade surpreende a gente. Quando? Quando a gente dedica a vida para juntar tesouros no céu. Quando a gente dedica a vida para cumprir o propósito de Deus. Tem pessoas que vivem assim: qual é o propósito de Deus para mim? Pergunta errada. Viva para cumprir o propósito de Deus, para sacrificar-se quando necessário, para viver algo muito maior do que você, muito maior do que a sua vida. E ao você viver isso, você vai ser surpreendido pela felicidade. Não é que eu estou feliz? Não é que eu estou bem? Felicidade não é o padrão, não é o mundo que estabelece o padrão de felicidade. Então, viva para cumprir o propósito de Deus. Deus tinha um propósito: eu vou libertar Israel. Quem que aceita o desafio? Moisés retrucou um pouco, mas aceitou fazer parte do propósito de Deus. A gente deve fazer a mesma coisa. Viver como se Jesus estivesse voltando realmente. Juntar tesouros no céu. E a felicidade vai nos surpreender. Pastor Danilo, suas considerações finais. Léo, eu evoco aqui para mesmo uma frase do John Wesley que eu gosto bastante, quando ele diz assim: quando o dinheiro chega no meu bolso, eu rapidamente dou um jeito de me desfazer dele, para que ele não encontre o caminho do meu coração. É claro que ele não está falando de gastança, ele não está falando de viver de forma desordenada, né? A gente estudou tão bem isso aí na lição da semana passada. Ele só está ensinando para a gente que dinheiro tem que ver com o coração, que céu tem que ver com o coração. Na verdade, ele está falando o que Jesus falou, né? Onde é que está o teu coração? Onde é que está o teu coração? Amém. Eu quero terminar para você dizendo o seguinte: Moisés, ele abandonou tudo, saiu de uma vida imperial para passar por um deserto, para voltar para o Egito, para retirar aquele povo da escravidão. E durante aquele período de peregrinação, essas pessoas olhavam para trás, diziam: como eu tenho saudades
daquelas panelas de carne do Egito. As pessoas estavam se preocupando com as migalhas que o Egito proporcionava a elas. Momentos mesquinhos de felicidade. Moisés, ele abandonou tudo para que aquelas pessoas pudessem encontrar o caminho da terra prometida. Hoje Moisés ele não pôde entrar na terra prometida que foi oferecida àqueles homens. Mas hoje ele vive a oportunidade de estar na terra prometida que foi criada pelas mãos de Deus. Amém. E às vezes você fica olhando a situação, querendo voltar para o Egito da tua vida. Por favor, olhe para frente. Olhe para o horizonte. Atrás de cada pôr do sol existe um dia que está sendo preparado para você viver na eternidade. Então se concentre em Jesus. Viva esse amor, que eu tenho certeza que Ele terá prazer de viver com você por toda a eternidade. Amém. Vamos terminar aqui com uma oração? Irmão Luiz, o senhor pode terminar nos abençoando nesse momento? Bom, Pai, obrigado pela orientação da Tua palavra, que realmente possa estar em nosso coração. Não somos seres terrestres querendo ir para o céu. Não somos. Somos seres celestiais querendo voltar para o lar. Amém. Que isso esteja vivo em nosso coração através da presença do Teu Santo Espírito, falando conosco, impressionando nossa mente e nos dando força até aquele grande dia, quando estaremos contigo por toda a eternidade. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Muito bem, queridos. Terminamos aqui mais um podcast. Administradores fiéis à espera do grande mestre. Que você possa ter aprendido grandes lições aqui, mas acima de tudo que você possa transmitir isso aos seus amigos, aos seus queridos. Se inscreva no nosso canal, @paulistaleste no YouTube. Se inscreva também, peça lá para seguir no Instagram, mips.apl, que eu tenho certeza que nós teremos o prazer de te atender e te ajudar naquilo que for preciso. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima semana.